Graça e paz, Igreja do Senhor. Vamos para mais uma reflexão. Vamos orar? Curva sua fronte. Soberano e eterno Deus, grande, poderoso és tu, Senhor, para todo sempre. Em nome do teu Filho amado Jesus, suplicamos perdão das nossas falhas e invocamos o teu Espírito Santo para conduzir esse momento, trazendo edificação mútua aos nossos corações. E por favor, papai, não me deixe só, que sozinho não sei me expressar, não sei falar. Usa-me para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? O tema de hoje, quarta-feira, ao crer só em Jesus, é livrado da ira futura do juízo. E esse mês estamos aprendendo só um remidor e mediador entre Deus e perdoados. E aleluia por isso. O convertido é livre porque crê no perdão do remidor e mediador, que é Jesus Cristo. Amém? E o texto base, o Evangelho de João, capítulo 3, de 34 a 36, que é o famoso diálogo, de Jesus e Nicodemos, onde Jesus termina aquele diálogo falando essas palavras. 34 a 36, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Tudo está nas mãos de Jesus. Em qualquer mundo é Jesus que manda, é Ele que é Senhor. Amém? 36, aquele que crer no Filho tem a vida eterna, aleluia. Mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, a gente entender um pouco essa palavra, crer, é interessante. A palavra crer, a sua raiz etimologicamente, ela nos traz a ideia, Ela quer nos transmitir que uma pessoa que crê em algo que ele abraça, ele é 100% persuadido totalmente àquela verdade, em crer naquela verdade. E essa é a nossa crença no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cremos 100%, fomos 100% persuadidos pelo Espírito Santo, convencidos pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, é Ele que é a plena manifestação do amor de Deus. E quando cremos no nome de Jesus, Ele nos tirou da ira de Deus, debaixo da ira de Deus. Por isso que é interessante a gente também perceber que a ira de Deus está sobre o pecado, não sobre o pecador. Porque o pecador, ele pode sair debaixo da ira de Deus. Quando ele crê, quando ele dá ouvido à palavra de Deus e ele se arrepende e volta dos maus caminhos. Onde um dia eu e você, nós nos encontrávamos nessa situação. Porque todos nós herdamos biologicamente a natureza pecaminosa de Adão, de Eva, mas em Cristo Jesus estamos livres dessa condenação, porque Jesus Cristo é o nosso remidor. Amém? Por isso que o Spurgeon, ele fala algo bem interessante que eu já citei nas mensagens, que o inferno e o pecado estão de mãos dadas, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Precisa se arrepender, porque o salário do pecado é a morte. Está escrito em Romanos 6:23. Outra compreensão é que o justo não é porque ele não cai. O justo não é porque ele não erra.
Ele é justo porque se ele cair 7 vezes, Deus o levantará, porque ele estende a mão para Jesus e Jesus tira ele daquela situação. Ele se arrepende, como está escrito em Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Ainda no Salmo 37:23-24 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então é claro a gente perceber isso, porque às vezes a pessoa acha que a pessoa quer ser justa, a pessoa quer ser bonzinho, só porque está com Jesus. Não, a ideia não é essa não. A ideia é a gente crer 100% na vida eterna. Jesus nos livrou da condenação eterna e independentemente se a gente cair e crer e voltar e se arrepender, Deus aceita 1000 vezes que fazer e se arrepender. Deus nos ajuda. Deus nos chama e nos coloca no colo dele e nos perdoa sim. Em nome de Jesus. É esse que é justo diante de Deus. Ele não tem mais prazer no pecado. Amém? Então veja só. Quando o texto diz que aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Então vamos ver como é esse negócio em Romanos 1, de 21-24, que diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então veja só, o que é que o texto está dizendo aqui? Que uma pessoa que não escuta os conselhos de Deus, não se converte. A Bíblia está dizendo que Deus diz assim para essa pessoa: olha, a partir de hoje você está entregue a você mesmo. Misericórdia, chega a doer o coração. Já pensou? Olha, irmão, olha, irmã, a partir de hoje quem manda em sua vida é você. Está entregue a você mesmo. Olha, pastor Rivaldo, a partir de hoje está entregue a você mesmo. Misericórdia, não. As nossas vidas estão entregas nas mãos do nosso Goel, do nosso resgatador, do nosso remidor, que é Jesus Cristo, o Rei da Glória. É Ele que faz o que quiser com as nossas vidas, irmãos. Porque um lugar que as pessoas só fazem as suas próprias vontades, não lutam contra os seus desejos, Porque a Bíblia condena o pecado, E não o pecador. Porque o pecador, como eu já falei, ele sai quando ele se converte, e a gente precisa pregar isso para as pessoas, porque antes a gente se encontrava na mesma situação e alguém pregou para a gente. Amém? Ele precisa voltar. Por isso que no Evangelho de João 5:24, fantástico esse texto, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Agora veja só, a ira de Deus se resume em colocar os ímpios no mundo apropriado só a eles. Então, um lugar que só tem ímpio, não tem um justo lá para divertir, não tem um justo lá para falar a palavra. Esse lugar é onde? Onde o povo só vive pelas vontades deles, realizam as vontades dele em qualquer esfera,
pecaminosa. Onde é esse lugar? Inferno. Esse lugar é o inferno. Onde não tem a presença de Deus, onde ninguém aceita Deus, onde as pessoas querem viver ou viverem. Vocês entenderam aí? Amém? Pelas suas vontades? É um inferno. Então, como eu coloquei, a ira de Deus se resume em colocar os ímpios num mundo apropriado só para eles, onde nenhum justo entrará para contradizê-lo, né? E não ser vitimado pelas injustiças deles. Amém, irmãos? Por isso que a gente precisa, a cada dia, crer nisso. E a cada dia o Espírito Santo nos convença das nossas falhas, porque o pecado original já foi resolvido. Amém? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário. E nós cremos e saímos debaixo dessa ira. Então, que a cada dia o Espírito Santo possa nos convencer de qualquer falha, de qualquer problema. A gente clamar: Jesus, tenha misericórdia de nossas vidas. Fazer como Pedro, que afundamos lá e clamou Jesus, Jesus o levantou. Amém. Jesus, socorre-nos. Socorra as nossas vidas. Só Ele pode fazer isso. Amém. Essa é a mensagem de hoje. E que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. E pense nisso. Pense nisso.